Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Discurso do Santo Padre Francisco, na vigília com os jovens, durante a viagem apostólica do Papa Francisco ao Panamá, por ocasião da 34ª Jornada Mundial da Juventude, 26 de janeiro de 2019. Queridos jovens, boa noite! Acabamos de ver este belo espetáculo sobre a árvore da vida, que mostra como a vida que Jesus nos dá é uma história de amor, uma história de vida que quer misturar-se com a nossa e criar raízes na terra de cada um. Essa vida não é uma salvação suspensa na nuvem, no disco virtual, à espera de ser descarregada, nem uma nova aplicação para descobrir, ou um exercício mental fruto de técnicas de crescimento pessoal. Nem a vida que Deus nos oferece é um tutorial com o qual apreender as últimas novidades. A salvação que Deus nos dá é um convite para fazer parte de uma história de amor, que está entrelaçada com as nossas histórias, que vive e quer nascer entre nós, para podermos dar fruto onde, como e com quem estivermos. Precisamente aí vem o Senhor plantar e plantar-se a si mesmo. Ele é o primeiro a dizer sim à nossa vida. Ele é sempre o primeiro. É o primeiro a dizer sim à nossa história e quer que também nós digamos sim juntamente com Ele. Ele sempre nos antecede. É o primeiro. E foi assim que surpreendeu Maria, convidando-a para fazer parte desta história de amor. Sem dúvida, a jovem Nazaré não aparecia nas redes sociais de então. Ela não era uma influenciadora, uma influencer em sentido digital, mas sem querer nem procurá-lo, tornou-se a mulher que maior influência teve na história. E poderíamos, com confiança de filhos, defini-la. Maria, a influenciadora, às ordens de Deus. Com poucas palavras, ela teve a coragem de dizer sim, confiando no amor, confiando nas promessas de Deus, que é a única força capaz de renovar-te, de fazer novas todas as coisas. E hoje, todos temos algo para renovar dentro de nós. Hoje devemos deixar que Deus renove algo no nosso coração. Pensemos um pouco. Que quer que Deus renove no meu coração? Sempre impressiona a força do sim de Maria jovem. A força daquele faça-se em mim que disse ao anjo. Foi uma coisa distinta, numa aceitação passiva ou resignada. Foi qualquer coisa distinta daquele sim que por vezes se diz. Bem, provemos a ver o que é que sucede. Maria não conhecia a frase provemos a ver o que é que sucede. Ela era determinada. Compreendeu do que se tratava e disse sim, sem rodeios de palavras. Foi algo mais, qualquer coisa de diferente. Foi o sim de quem quer comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar tudo, sem ter outra garantia para além da certeza de saber que é portadora de uma promessa. Pergunto a cada um de vós, sentes-te portador de uma promessa? Que promessa trago no meu coração, devendo dar-lhe continuidade? Maria teria, sem dúvida, uma missão difícil. Mas as dificuldades não eram motivo para dizer não. Com certeza teria complicações, mas não haveriam de ser idênticas. As que se verificam quando a cobardia nos paralisa, por não vermos, antecipadamente, tudo claro ou garantido. Maria não comprou um seguro de vida. Maria embarcou no jogo e por isso é forte, é uma influenciadora. É a influenciadora de Deus. O sim e o desejo de servir foram mais fortes do que as dúvidas ou as dificuldades. Esta noite ouvimos também como o sim de Maria ecoa e se multiplica de geração para geração. Seguindo o exemplo de Maria, muitos jovens arriscam e apostam, guiados por uma promessa.
Obrigado, Érica e Rogério, pelo testemunho que nos destes. Foram ambos corajosos, merecem um aplauso. Obrigado. Compartilhaste os vossos medos, dificuldades, todo o risco que vivestes antes do nascimento da Inês. A dada altura dissestes: a nós, pais, por várias razões, custa muito aceitar a chegada de um bebê portador de doença ou deficiência. Isso é verdade. É compreensível. O facto surpreendente, porém, encerra-se naquilo que acrescentastes. Quando nasceu a nossa filha, decidimos amá-la com todo o nosso coração. Antes da sua chegada, perante todas as notícias e dificuldades que surgiram, tomastes uma decisão e dissestes como Maria: faça-se em nós. Decidiste amá-la. Face à vida da vossa filha frágil, inerme e necessitada, a vossa resposta de Érica e Rogério foi sim, e deste modo temos a Inês. Tivestes a coragem de acreditar que o mundo não é só para os fortes. Obrigado. Dizer sim ao Senhor é ter coragem de abraçar a vida como vem, com toda a sua fragilidade e pequenez, e muitas vezes até com todas as suas contradições e insignificâncias. Abraçá-la com o mesmo amor que Érica e Rogério nos contaram. Receber a vida como vem significa abraçar a nossa pátria, as nossas famílias, os nossos amigos como são, mesmo com as suas fragilidades e mesquinhez. Damos também provas de que se abraça a vida quando acolhemos tudo o que não é perfeito, tudo o que não é puro nem destilado, mas vá por isso não menos digno de amor. Pergunto-vos, uma pessoa portadora de deficiência, uma pessoa frágil, é digna de amor? Compreendestes? Outra pergunta. Vejamos como respondeis. Uma pessoa, mesmo que seja estrangeira, tenha errado, se encontra doente ou numa prisão, é digna de amor? Assim fez Jesus. Abraçou o leproso, o cego e o paralítico. Abraçou o fariseu e o pecador. Abraçou o ladrão na cruz, abraçou e perdoou até àqueles que o estavam a crucificar. Porquê? Porque só o que ama pode ser salvo. Tu não podes salvar uma pessoa, não podes salvar uma situação se não a amas. Só o que se ama pode ser salvo. Vamos repeti-lo? Só o que se ama pode ser salvo. Outra vez. Não o esqueçais. É por isso que fomos salvos por Jesus, porque nos amou e não pode deixar de o fazer. Podemos combiná-la de todas as cores, mas Ele continua a amar-nos e a salvar-nos. Porque só o que se ama pode ser salvo, só o que se abraça pode ser transformado. O amor do Senhor é maior do que todas as nossas contradições, que todas as nossas fragilidades e que todas as nossas mesquinhezes. Mas é precisamente através das nossas contradições, fragilidades e mesquinhezes que Ele quer escrever esta história de amor. Abraçou o filho pródigo, abraçou Pedro depois de o ter negado e abraça-nos sempre, sempre, sempre depois das nossas quedas, ajudando-nos a levantar e a ficar de pé. Porque a verdadeira queda, atenção a isto, a verdadeira queda, aquela que nos pode arruinar a vida, é ficar por terra e não se deixar ajudar. Há uma canção alpina muito bonita que cantam enquanto sobem a montanha. Na arte de subir, a vitória não está em não cair, mas em não ficar caído. Não ficar caído. Estender a mão para que te levantem. Não ficar caído. O primeiro passo é não ter medo de receber a vida como ela vem. Não ter medo de abraçar a vida como é. Esta é a árvore da vida que vimos hoje durante a vigília. Obrigada, Alfredo, pelo teu testemunho e a coragem de o partilhares com todos nós. Fiquei muito impressionado quando disseste: comecei a trabalhar na construção até quando terminou aquele projeto. Sem emprego as coisas complicaram-se, sem escola, sem ocupação e sem trabalho. Resumo nos 4 sem, que deixam a nossa vida sem raízes e ela seca. Sem trabalho, sem instrução,
sem comunidade, sem família, ou seja, uma vida sem raízes, sem trabalho, sem instrução, sem comunidade e sem família. Estes 4 sem matam. É impossível uma pessoa crescer se não possui raízes fortes que a ajudem a ficar de pé e agarrada à terra. É fácil extraviar-se quando não temos onde agarrar-nos, onde firmar-nos. Esta é uma questão que nós, adultos, nos devemos colocar, nós, adultos que estamos aqui. Mas é uma questão que vós devereis colocar-nos, vós, jovens, devereis colocar a nós, adultos. E nós temos o dever de vos responder. Que raízes estamos a dar-vos? Quais são as bases que estamos a oferecer-vos para vos construirdes como pessoas? É uma pergunta para nós, adultos. Como é fácil criticar os jovens e passar o tempo murmurando, se os deixamos sem oportunidades laborais, educativas e comunitárias a que agarrar-se para sonhar o futuro. Sem instrução é difícil sonhar um futuro. Sem trabalho é muito difícil sonhar o futuro. Sem família nem comunidade é quase impossível sonhar o futuro. Porque sonhar o futuro é aprender a responder não só porque vivo, mas também para quem vivo. Por quem vale a pena gastar a minha vida. E isto devemos proporcioná-lo nós adultos, dando-vos trabalho, instrução, comunidade, oportunidades. Como nos dizia Alfredo, quando alguém se vê despedido e fica sem trabalho, sem instrução, sem comunidade e sem família, no fim do dia sente-se vazio e acaba por preencher aquele vazio com uma coisa qualquer, com qualquer coisa ruim. Porque já não sabemos para quem viver, lutar e amar. Aos adultos que estão aqui e a quantos nos estão a ver, pergunto: que fazes tu para gerar futuro, vontade de futuro nos jovens de hoje? És capaz de lutar para que tenham instrução, para que tenham trabalho, para que tenham família, para que tenham comunidade? Cada um de nós, adultos, responda no seu coração. Lembro-me que uma vez, conversando com alguns jovens, me perguntaram: por que é que hoje muitos jovens não se interrogam se Deus existe? Ou sentem dificuldade em crer nele e evitam comprometer-se na vida? Respondi: e vós, que achais? Dentre as respostas que surgiram na conversa, recordo uma que me tocou o coração e que está relacionada com a experiência que Alfredo partilhou. Padre, é que muitos deles sentem que para os outros pouco a pouco deixaram de existir. Frequentemente sentem-se invisíveis. Muitos jovens sentem que deixaram de existir para os outros, para a família, para a sociedade, para a comunidade e assim, muitas vezes, sentem-se invisíveis. É a cultura do abandono e da falta de consideração. Não digo todos, porque muitos sentem que não têm nem muito nem pouco para dar, por falta de espaços reais que a isso os convoquem. Como hão de pensar que Deus existe se eles mesmos, estes jovens, para os seus irmãos e para a sociedade, há muito que deixaram de existir? Assim, estamos forçando-os a não olhar para o futuro e a cair como presa de qualquer droga, de qualquer coisa que os destrói. Podemos perguntar-nos: que faço pelos jovens que vejo? Critico-os ou desinteresso-me deles? Ajudo-os ou desinteresso-me deles? É verdade que para mim deixaram de existir há muito? Bem sabemos que não basta estar conectado o dia inteiro para se sentir reconhecido e amado. Sentir-se considerado e convidado para algo é mais do que permanecer em rede. Significa encontrar espaços onde possais, com as vossas mãos, com o vosso coração e com a vossa cabeça, sentir-vos parte de uma comunidade maior que precisa de vós. E vice-versa, vós jovens, precisais dela também. Isto compreenderam-no bem os santos. Penso, por exemplo, em São João Bosco, que não foi procurar os jovens em qualquer lugar distante ou especial. Vê-se que aqui estão os que gostam de São João Bosco. Um aplauso. São João Bosco não foi procurar os jovens em qualquer lugar distante ou especial. Simplesmente aprendeu a olhar, a ver tudo o que acontecia em redor na cidade e a vê-lo
com os olhos de Deus, ficando impressionado com as centenas de crianças e de jovens abandonados, sem escola, sem trabalho e sem a mão amiga de uma comunidade. Havia muita gente que vivia naquela mesma cidade e muitos criticavam aqueles jovens, mas não sabiam vê-los com os olhos de Deus. Os jovens é preciso vê-los com os olhos de Deus. João Bosco fê-lo e animou-se a dar o primeiro passo, abraçar a vida como ela se apresenta. E, a partir disto, não teve medo de dar o segundo passo, criar com eles uma comunidade, uma família, onde se sentissem amados com trabalho e estudo, ou seja, dar-lhes raiz a que agarrar-se para poderem chegar ao céu, para poderem ser alguém na sociedade. Dar-lhes raízes onde se agarrar para não ser derrubados pelo primeiro vento que vem. Isto fez São João Bosco, isto fizeram os santos, isto fazem as comunidades que sabem ver os jovens com os olhos de Deus. Vós, adultos, aceitais ver os jovens com os olhos de Deus? Pensa em muitos lugares da nossa América Latina onde se promove a chamada família grande, lar de Cristo, com o mesmo espírito de outros centros que procuram receber a vida como ela vem na sua totalidade e complexidade, porque sabem que para a árvore há uma esperança. Cortada pode ainda reverdecer e deitar novos rebentos. Job, capítulo 14, versículo 7. E sempre é possível reverdecer e deitar novos rebentos. Sempre é possível começar de novo, quando há uma comunidade, o calor de uma casa onde criar raízes, que oferece a confiança necessária e prepara o coração para descobrir um novo horizonte. Um horizonte de filho amado, procurado, encontrado e dedicado a uma missão. O Senhor torna-se presente por meio de rostos concretos. Dizer sim como Maria a esta história de amor é dizer sim como instrumentos para construir, nos nossos bairros, comunidades eclesiais, capazes de percorrer as estradas da cidade, abraçando e tecendo novas relações. Ser um influenciador no século XXI significa ser guardião das raízes, guardião de tudo aquilo que impede a nossa vida de se tornar gasosa, impede que a nossa vida se evapore no nada. Vós, adultos, sede guardiões de tudo o que permite sentir-nos parte uns dos outros, guardiões de tudo aquilo que nos faz sentir que pertencemos uns aos outros. Isto mesmo viveu Nirmin na JMJ de Cracóvia. Encontrou uma comunidade viva, alegre, que veio ao encontro dela, deu-lhe um sentido de pertença e, consequentemente, de identidade, e permitiu-lhe viver a alegria que comunica a maravilha de ser encontrada por Jesus. Nirmin evitava Jesus, evitava-o, mantinha-se à distância, até que alguém lhe fez criar raízes, lhe deu uma pertença, e aquela comunidade deu-lhe a coragem para começar este caminho que ela nos contou. Uma vez, um santo latino-americano interrogou-se: o progresso da sociedade servirá apenas para chegar a possuir o último modelo de carro ou adquirir a última tecnologia do mercado? Nisto se resume toda a grandeza do homem? Não há mais nada que isto para viver? Santo Alberto Furtado, Meditação de Semana Santa para Jovens, em 1946. E a vós, jovens, eu pergunto, é esta grandeza que quereis ou não? Não tendes a certeza? Aqui não se ouve bem, o que acontece? A grandeza não é apenas possuir o último modelo de carro ou adquirir a última tecnologia do mercado. Fostes criados para algo maior. Maria compreendeu e disse: faça-se em mim. Érica e Rogério compreenderam-no e disseram: faça-se em nós. Alfredo compreendeu e disse: faça-se em mim. Nirmin compreendeu e disse: faça-se em mim. Ouvimos dizer isso mesmo aqui. Amigos, pergunto-vos, estáis dispostos a dizer sim? O Evangelho ensina-nos que o mundo não será melhor por haver menos pessoas doentes, menos pessoas debilitadas, menos pessoas frágeis ou idosas de que ocupar-se, nem por haver menos pecadores. Não será melhor por isso. O mundo será melhor quando forem mais as pessoas que, como estes amigos que nos falaram,
estiverem dispostas e tiverem a coragem de levar no ventre o amanhã e acreditar na força transformadora do amor de Deus. A vós, jovens, pergunto: quereis ser influenciadores no estilo de Maria? Ela teve a coragem de dizer: faça-se em mim. Só o amor nos torna mais humanos, não os conflitos, nem meramente o estudo. Só o amor nos torna mais humanos, mais planificados. O resto não passa de remedeio bom, mas vazio. Dentro de momentos encontrar-nos-emos com Jesus vivo, na Eucaristia. Certamente tereis muitas coisas para lhe dizer, muitas coisas para lhe contar, sobre várias situações da vossa vida, das vossas famílias e dos vossos países. Encontrando-vos na presença de Jesus face a face, sede corajosos. Não tenhais medo de lhe abrir o coração, pedindo que renove o fogo do amor dele, que vos induza a abraçar a vida com toda a sua fragilidade, com toda a sua pequenez, mas também com toda a sua grandeza e beleza. Que Jesus vos ajude a descobrir a beleza de estar vivos e acordados. Vivos e acordados. Não tenhais medo de dizer a Jesus que vós também quereis fazer parte da sua história de amor no mundo, que sois para um mais. Amigos, peço-vos também que neste face a face com Jesus tenhais a bondade de rezar por mim, para que também eu não tenha medo de abraçar a vida, para que seja capaz de guardar as raízes e diga, como Maria: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Papa Francisco.